Então, hoje nós estamos, então, vamos falar sobre o capítulo 8, que é a determinação do retorno e do risco, quer dizer, é a avaliação de risco e retorno, como que a gente faz essa avaliação, a influência da diversificação no risco e retorno dos investimentos. Quer dizer, é importante isso, porque a gente, inclusive, depois, quando for entrar em CAPM, que é avaliação do custo de capital ou do custo de oportunidade, esse conceito é bem importante. Tá? E esse conceito é importante não só para isso, esse conceito é importante também para você avaliar um projeto. Né? Você vai avaliar um projeto, você tem que ter a visão de risco e retorno. Isso aqui a gente não vai aprofundar no conceituação de risco, não é isso. Né? Isso a gente pode fazer lá em gestão de risco, a gente vai fazer, quem fazer essa disciplina comigo, optativa, a gente vai ver lá em gestão de risco essa parte mais aprofundada de risco. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar sobre isso e como que isso, como é que funciona isso numa avaliação de um projeto. Tá? E quais são os conceitos básicos de risco, portanto? Eu vou tirar aqui a câmera, tá? Porque aí eu vou dar um espaço maior para vocês aí, para mim também, nas aulas, tá? Então, não há necessidade de eu ficar também aparecendo toda hora aí, né? Então, dando continuidade aí ao capítulo 8, é isso, a importância desse capítulo é exatamente a avaliação, principalmente do risco, tá? E isso aí vai nos dar, como eu estava falando, vai nos dar um embasamento para a composição do custo de capital, ou custo de oportunidade, ou taxa de retorno. Então, risco e retorno. Fala-se em risco quando a variável aleatória tem uma distribuição de probabilidade desconhecida e incerteza quando essa distribuição é desconhecida. Aqui é uma pequena conceituação do que é risco e do que é incerteza. Quando você tem uns dados, né, de alguma forma, alguns dados, algumas informações em termos de base de dados, vocês não desconhecem totalmente o comportamento daquela variável, e desconhecendo o comportamento daquela variável, o que a gente tem em relação àquela variável é o conceito exato de incerteza. Eu não conheço a variável, não sei como é que ela se comporta, eu não sei qual é a média dela, qual é o desvio padrão, qual é o comportamento da sua distribuição de probabilidade ou de frequência, no caso. Eu tenho, então, o que a gente chama de incerteza. Eu não conheço, eu não tenho certeza nenhuma em relação àquela variável. Tá? Eu desconheço aquela variável. Tá? No caso, quando eu tenho todas as informações, eu começo a colocar essas informações de uma forma mais pragmática, isto é, eu consigo desenhar a sua distribuição de frequência, distribuição de probabilidade, que pode vir a ser uma distribuição de probabilidade, conheço a média, conheço o desvio padrão, conheço o comportamento daquela variável diante de algumas coisas, tal, eu começo a ter o que eu chamo de risco, não mais de incerteza. Então, na realidade, o risco é a incerteza trabalhada. Quando eu tem uma variável, eu desconheço essa variável, não conheço nada sobre ela, e começo a trabalhar nela, e começo a fazer uma distribuição de frequência, algumas estatísticas, tal, eu começo a ter o que a gente chama de risco. Ok? Então, só para a gente conceituar melhor, ou entender melhor os conceitos, eu tenho aqui dois ativos, né? Um ativo, o título A e o título B, dois ativos. Tenho aqui o evento em determinado período de tempo, dois eventos, os eventos num determinado período de tempo para ambos os títulos, e tenho aqui a probabilidade disso acontecer. Então, no evento 1, eu tenho lá um retorno de menos 2%, né, que eu constatei dentro do comportamento desse título, que isso acontece 15% das vezes. Tenho lá o zero, quer dizer, o retorno de 0% acontece 20% das vezes. Retorno de 5% acontece 30% das vezes, retorno de 10%, 35% das vezes. Da mesma forma, o título B,
diante do mesmo período de eventos, ele tem esse retorno, né, dado por esses valores, menos 5, 10, 25, 35%, dado nas probabilidades de 10%, 40%, 40% e 10%. Então, seria aqui o comportamento do retorno dado pela distribuição de frequência. Então, veja que aqui eu tenho risco, eu já não tenho mais incerteza, né? Então, tem os dois títulos que são divididos dessa maneira. Né? Isso é um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem como é que é o comportamento de risco e retorno. A remuneração proporcionada por um ativo, uma ação qualquer, é a soma dos dividendos, porque o que eu estou conceituando agora para vocês? Vocês viram aqui que aqui é a probabilidade disso aqui acontecer, de cada item desse. Agora, o que é um retorno de um ativo? Né? Que eu falo aqui menos 5, menos 2, 0, 10%. Como é que é calculado o retorno de um ativo? Tá? Então, é isso que nós vamos explicar agora aqui. Tá? Então, a remuneração, quer dizer, o retorno proporcionado por um ativo é a soma dos dividendos pagos mais os ganhos de capital, que é a valorização daquele ativo em um determinado período de tempo. Então, o retorno percentual, que é aquilo que nós falamos anteriormente, é a remuneração dividida pelo preço inicial da ação. Vamos lá, vamos entender como é que funciona isso. Por exemplo, eu compro um lote de 100 ações. O preço de compra é 37 por ação. Tá? Os dividendos pagos pelaquela ação é de 1,85 por ação. Então, a valorização da ação, na realidade, ela vai ser 3,33 a ação ao término de prazo de um ano. Então, o valor da ação depois de um ano, com 3,33 de valorização, vai dar 40,33. Então, 37 mais 3,33 vai dar 40,33. Esse é o valor da ação depois de um ano. Veja que aí eu não considerei, até então, né, eu não considerei os dividendos. Mas no retorno real, digamos assim, eu tenho que considerar esses dividendos. Então, numa compra de 100 ações a 37 e dividendos de 1,85, valor da ação de um ano, após um ano, valorizando 3,33, como nós vimos, dá 40,33. Então, é 185, que é dividendos para 100 ações, é 185 mais 4.033, num lote de 100 ações. Tá? Então, o ganho de capital, na realidade, vai ser 40,33, 3.700, né? Conforme. Então, dá 333 unidades monetárias. E o dividendo é de 185. Portanto, a remuneração vai ser 333, correspondente à valorização da ação, mais 185, correspondente aos dividendos, que dá 518. Portanto, o retorno percentual desse ativo vai ser 518 sobre 3.700, né, que é 14%. Então, esse seria o retorno contabilizado de um ativo. Né? Se eu quero um ativo, qual é o retorno desse ativo? É dado por esse valor aqui. Ok? Bom, então, o retornos históricos acumulado médio e geométrico. Eu posso calcular os retornos de várias maneiras. Né? Eu posso trazê-lo acumulado, trazer a média dos retornos ou o valor geométrico. Tá ok? Então, o retorno acumulado é o retorno que o investidor ganharia se mantivesse um investimento por um período T anos. Quer dizer, qual é o retorno dado do início que ele adquiriu aquele ativo até o final. Então, seria o retorno acumulado, T anos. Caso o retorno durante o ano Tzinho seja RT, o retorno acumulado ao término de T maiúsculo seria o seguinte. Então, eu tenho o retorno geométrico acumulado. Então, foi o retorno do primeiro período, 1 mais o retorno do primeiro período, vezes 1 mais o retorno do segundo período, vezes 1 mais o retorno do terceiro período, até 1 mais o retorno do 10º período, menos 1. Esse seria o que a gente chama de retorno acumulado, e é geométrico. Por quê? É geométrico. Na realidade, isso aqui é o mesmo conceito de
capitalização, né? É o mesmo conceito. Qual é o percentual capitalizado até então, né? De um período 1 até T, né? Então é mais ou menos isso. Aí você tira do 1 para ver qual é o percentual de capitalização aí, ou de retorno acumulado nesse processo. Ok? Então vamos supor aqui, eu tenho ano 1, 2 e 3, tenho retorno 12% num ano, 3% no outro, e, aliás, menos 3%, né, e 8% no ano seguinte. Então o retorno geométrico acumulado, como ficaria? 1 mais 0,12 vezes 1 menos ou mais menos, né, 3%, ou 0,03, vezes 1 mais 0,08 menos 1. Então, eu fazendo esse produto aqui, diminuindo de 1, eu vou ter 17,33. Então, o retorno geométrico médio seria a raiz cúbica, né, desse valor, porque esse valor aqui, então, é de 3 períodos. Então, o retorno médio seria a raiz cúbica dele menos 1. Né? Então, desse valor 1,1733, raiz cúbica diminuído de 1, que ficaria 5,47. Então, a média desse retorno aqui, a média geométrica, seria 5,47. A média aritmética é só a gente somar e dividir por 3. Né? Então, soma isso aqui, divide por 3. Como tem um valor negativo, é diminuído, obviamente, e eu tenho 5,67. Então, o retorno aritmético é 5,67, o retorno geométrico é 5,47% ao ano. Né? Considerando 3 anos aí, isso aqui seria a média desses 3 anos, ok? Sendo média aritmética e média geométrica, respectivamente. Como que eu posso avaliar o retorno médio, né, aritmético? Então, seria a soma de todos os retornos dividido por um período T. O desvio padrão desse retorno, então aqui é a média. O desvio padrão seria como? Olha, seria o retorno do primeiro período menos a média ao quadrado, mais o retorno do segundo período menos a média ao quadrado, mais e assim por diante, até o último período, né? E T-1. T-1 por quê? Quando a gente está trabalhando com a amostra, não sei se vocês lembram, o desvio padrão é dado, ou a variância é dado pelo quê? Pela soma dos desvios, né, ao quadrado dos desvios, dividido por T-1. Porque eu retiro esse 1 pela lógica estatística de que esse é um estimador. Então, como eu já estou trabalhando com outro estimador, que é a média, eu retiro essa média do meu grau de liberdade. Então, eu tenho, na realidade, o grau de liberdade, que é o número de observações menos 1, porque eu estou trabalhando com a média, que é um estimador, não é a média populacional, é a média estimada de uma amostra. Então, eu tenho que retirar isso aqui. Isso é o conceito básico de desvio padrão ou variância amostral. Então, eu retiro o T-1. Então, o desvio padrão dado pelo conceito de retorno é a mesma coisa, é o mesmo conceito normal de cálculo de desvio padrão. O conceito, é bom dizer que o conceito de desvio padrão, só para lembrar, a gente vai ver isso mais para frente, mas o conceito de desvio padrão numa análise de risco, de gestão de risco tal, é o conceito de risco, tá? Do próprio conceito de risco. Isto é, o meu ativo, ele em média, ele tem aquele valor, mas ele tem uma variação, né? A variação que ele sofre nesse período é a volatilidade desse ativo, que é dado pelo desvio padrão ou pela variância. Essa volatilidade é o risco desse ativo. É o risco dele não ter aquele valor médio, aquele, no caso, retorno, né, aquele retorno médio. Então, aqui, só para a gente fazer algumas considerações em relação àquele exemplo, vamos supor que o preço de compra da ação seja 25. A bonificação a esse ativo seja de 50%. Os dividendos sejam 2 por ação, nessa ordem. O preço da ação após a bonificação e o pagamento de dividendos seria 23. Tá?
Então, só para a gente. A evolução do índice para uma quantidade teórica de 10 ações, eu teria a seguinte situação. Então, eu tenho uma ação, eu adquiro uma ação, né, no mercado por 25. Tá? Ela depois ela tem uma desvalorização de 23. Tá? O que acontece? Quando eu tenho uma nova quantidade teórica de ações devido a uma bonificação, então eu tenho uma bonificação de 0,5% ou 50%, eu vou ter o quê? As 10 ações vezes 1 mais 50%, 1,5%, que dão um total. Então, se eu dei bonificação de 50%, eu dei, na realidade, essa pessoa que adquiriu a R$ 25, a 25 a ação, por ação, 10 ações, ele com a bonificação de 50%, ele ficaria com 15 ações. Tá? A nova quantidade, então, teórica de ações devido aos dividendos, né? Aí, dados os dividendos, o que acontece, gente? Quando a gente dá dividendo por ação, ela se desvaloriza, né? Então, essa desvalorização é dada em 2,23. Então, ela tem, na realidade, o dividendo vai para 2,23. Se eu dei dividendos por ações e dei 2 ações por dividendo, eu tenho 15 vezes 1 mais 2 a 23, eu tenho 16,3 ações. Só que ocorre, ao mesmo tempo, que as ações, quando você paga dividendo, elas se desvalorizam. Aqui, talvez por coincidência ou de propósito, o autor do livro botou uma desvalorização de 25 para 23. Não é exatamente correlacionado assim. Eu poderia ter uma desvalorização de 5, né, de R$ 5, aí seria 20 por ação, ou de R$ 1, poderia ser 24 por ação. Mas, enfim, ele usou o mesmo termo, a mesma quantidade de ações por dado por dividendo. Então, ele botou aqui 1 mais 2 sobre 23. Então, 2,23, ele deu o dividendo de 2 ações, né? Então, 2 ações por 23. Então, ele deu 16,3 ações, tá? E como ele desvalorizou, então foi para 23, então aqui na realidade eu tenho a quantidade de 10 e 15, depois 16,3. O valor do índice aqui seria 10 vezes 25, 250, 15 vezes 25, 375, 16,3 vezes 23, 375. O que ele está querendo mostrar com isso? Que você dá bonificações ou dá praticamente dividendos, às vezes é muito mais interessante, tá? De vez bonificação, tá? Na realidade, ele daria uma bonificação, ficaria com a mesma quantidade, ou com maior quantidade, melhor dizendo, com valor menor. Então, ele muitas vezes é preferível você bonificar do que dar dividendos do que bonificar, né? Aí ele deu um exemplo acontecendo as duas coisas, tá? Só para. Então, o retorno da ação, nesse caso, seria o valor final do índice sobre o valor inicial menos 1. Né? Então, tem 75 sobre 250, que é o valor inicial menos 1, daria 50%. Tá? Então, a bonificação de 50% significa que os detentores receberam 5 novas ações para cada 10 que possuíam. O preço da ação, preço ex-dividendo, é igual ao preço antes do pagamento menos o valor dos dividendos pagos. Seria isso aqui, mais ou menos. Né? Nesse caso aqui, certo? Ele poderia fazer isso, né? Ele desvalorizaria 2 e faria esse tipo de cálculo. Então, isso aqui é só para explicar para vocês como funciona o mercado na realidade, tá? Bom, voltando ao conceito de risco e retorno, nós temos o retorno esperado de um ativo com risco é seu retorno mais provável. Qual é o seu retorno mais provável? É uma probabilidade de um retorno qualquer, né? Um retorno mais provável, dado um retorno qualquer, esse é o tal do retorno médio, ou o retorno esperado, que é o mesmo conceito, tá? Então, é a probabilidade de vezes o retorno, somatório dessa probabilidade vezes o valor do retorno a cada período, então a probabilidade de cada período vezes o retorno de cada período. Eu vou ter um retorno médio. Então, onde PR é a probabilidade de ocorrência do retorno RI, no momento RI, né? E N é o número de eventos ou retornos possíveis, número de períodos, né? Certo? Bom, dando continuidade aqui,
nós temos que o desvio padrão, então referido pela letra grega sigma, né? O desvio padrão populacional, como vocês conhecem, é dado pela letra sigma, né? O desvio padrão amostral é dado pela letra S. Tudo que é letra grega é população. Tudo que é letra do nosso alfabeto normal é letra é amostra. Então, esse sigma é definido como a raiz quadrada do somatório dos produtos das probabilidades de ocorrência multiplicada pelos quadrados de diferença entre cada retorno possível e o retorno esperado. Bom, parece meio confuso, mas na realidade é isso aqui. Então, eu tenho aqui as probabilidades de ocorrência do retorno naquele momento, né, menos a média elevada ao quadrado e a raiz quadrada disso tudo, somado e a raiz quadrada disso tudo. Então, eu tenho um valor ponderado para cada retorno nesse período de tempo. Eu retirando a média e elevando ao quadrado isso aqui, multiplicando por essas ponderações, somando tudo, eu vou ter a variância. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu vou ter o tal do desvio padrão. Então, esse é o que a gente chama de desvio padrão dos retornos, né? Baseado no retorno médio, que poderia ser geométrico ou, no caso, aritmético, tanto faz. Tá? Então, só para a gente entender o que a gente fez ali, vamos supor que eu tenho o evento 1, 2 e 3 e tenha o retorno menos 5, 20 e 40. A probabilidade de acontecer o menos 5 é 20%, de acontecer o 20 é 60% e o 40 é 20%. Digamos que isso aqui seja um cenário de retornos, né? Eu tenho o retorno daquele ativo, ele tem uma probabilidade de ser menos 5, 20%. Em média, o esperado 60% de chance, eu tenho o retorno ser de 20%. E 40%, aquele ativo valorizar 40%, também tem um cenário de 20%, ou 0,2%. Então, como é que eu calculo a média e como é que eu calculo o desvio padrão, né? A média, então, como eu falei para vocês, é o retorno esperado e o desvio padrão é o risco daquele ativo, né? O risco daquele ativo assumir determinados valores, tá? Então, eu multiplico 0,20 por menos 5, 0,60 por 20 e 0,20 por 40. Somo tudo, vai me dar o que eu chamo de retorno esperado. Com 19, isso aqui, a soma disso aqui dá 19%. Esse 19% é o que eu chamo de retorno esperado. Isso é um cálculo normal de estatística, né, gente? Probabilidade e estatística. Quer dizer, o retorno esperado é a expectativa de uma variável, né, dado as ponderações que ela pode sofrer, né? Ela tem essas probabilidades, ou ponderações ou probabilidades, e esses são os valores que ele pode assumir aquela variável. Fazendo essas ponderações, somando tudo, eu vou ter o que a gente chama de expectativa, né, da variável, né? Valor esperado da variável. Né? Nesse caso, é o retorno esperado dessa variável, que é a variável de retorno. No caso do desvio padrão, eu vou ter 0,20 vezes menos 5 menos 19, porque eu tenho que diminuir da média, não é isso? Elevado ao quadrado. Aqui eu ponho 0,60 vezes 20 menos 19 ao quadrado, e 0,20 vezes 40 menos 19 ao quadrado. Eu tenho tudo isso aqui, eu somo esses valores, eu vou ter 200, a soma é 204. Vejam lá que essa fórmula da última coluna é exatamente essa aqui do desvio padrão. Ou melhor, aqui é da variância, eu não tirei a raiz ainda. Quando eu tirar a raiz, eu vou ter o desvio padrão. Certo? Então, o que eu calculei aí foi o retorno esperado e a variância. Aqui, ó, retorno esperado e a variância, que é 204. Quando eu tiro a raiz de 204, eu tenho 14,28. O que quer dizer isso? Em média, o meu retorno é esse, com uma variabilidade, uma volatilidade de 14,28%. Certo? Naquele período, naqueles períodos lá. Então, em média, ele é 19%, com a volatilidade de 14%. Para mais e para menos, em média, né? Ele pode ter mais de 14, pode ter menos de 14, a volatilidade, mas em média tem uma volatilidade de 14,8%, certo? 14,28%, né? Ok? Teoria da carteira, o modelo de Markowitz e os ganhos por diversificação. Basicamente, a finalidade de uma carteira é reduzir o risco por meio de diversificação. Considerando o caso particular de 3 ativos A, B e C, o princípio de dominância representa o espaço risco-retorno. Então, o que
que eu tenho que analisar quando eu estou analisando um ativo é o seu espaço risco-retorno. O que é o espaço risco-retorno? O retorno é o quanto que ele vai ganhar e quanto que ele pode retornar o ativo. E o risco? Qual é o risco que aquele ativo tem? Isto é, qual é a volatilidade dele, né? Qual é a variabilidade dele? Quando eu falo volatilidade, eu estou pensando em desvio padrão ou variância. Então, é a volatilidade desse ativo, a variabilidade desse ativo. Então, isso é chamado espaço risco e retorno. E a teoria das carteiras de Markowitz, ele analisa exatamente isso. Então, vamos supor aqui que eu pegue aqui nessa a ordenada o retorno esperado. E nas abscissas, o retorno, o risco, que é o desvio padrão. Então, aqui é o retorno esperado em percentual e o risco, que é o desvio padrão em percentual também. Se eu tenho 3 ativos, A, B e C, digamos que eu tenha o ativo A, que ele tem esse retorno aqui e tem esse desvio padrão. Tem o ativo B, que tem esse retorno aqui e esse desvio padrão. E tem o ativo C, que tem esse retorno, que é menor que B e menor que A, e o seu desvio padrão é igual ao B. Veja que, se eu tenho um ativo de maior retorno, com o mesmo desvio padrão que um ativo com menor retorno, esse ativo B tem dominância em relação ao ativo C. O que é essa dominância em relação ao ativo C? Olha, se eu for investir em um ativo e eu pego 2 ativos e os ativos têm o mesmo risco, mas um tem retorno maior que o outro, eu vou escolher qual? Eu vou escolher aquele que tem maior retorno e vou desprezar aquele que tem retorno menor, mas a mesma taxa de risco. Então, esse ativo aqui, B, domina o ativo C, por quê? Porque ele tem o mesmo retorno, o mesmo desvio padrão, quer dizer, a mesma volatilidade, o mesmo risco, no entanto, com retorno maior. Então, eu não tenho, ele é dominante em relação a C. No caso de A, a coisa é um pouco diferente, porque o A ele tem maior retorno, no entanto, ele tem maior risco também. Então, aí já tem a questão da aversão ao risco ou paixão ao risco, isto é, aí depende muito da pessoa, não é mais dominância, depende do investidor, se ele tem aversão ou paixão ao risco. Não é mais, a questão aqui não é mais lógica, em termos de dominância lógica, né? Racional. Ele não é uma dominância racional. Né? Aqui sim é uma dominância racional, isto é, racionalmente, claro que essa dominância racional é um conceito, né? Porque tem muita gente aí que faz isso. Investe em C, por quê? Porque não tem racionalidade nenhuma. O cara não analisa, não vê, ele vai lá e joga, porque eu acho que isso aqui vai ser melhor. Aí ele faz umas besteiras dessas. Isso acontece no mercado financeiro, tá? Acontece muito, porque a pessoa não tem racionalidade, digamos assim, né? Mas em termos matemáticos, em termos estatísticos, em termos financeiros, esse é o conceito de racionalidade. Então, o ativo C não será escolhido, pois é dominado pelo ativo B. A escolha entre B e A não é tão clara, pois dependerá das preferências do investidor quanto ao risco. A única afirmação a priori é que, para maiores riscos, o investidor exigirá maiores retornos. É o que a gente está falando aqui. O A ele tem maior risco, no entanto, ele tem um maior retorno. Então, aí é a paixão ao risco, não tem problema nenhum de me arriscar. Eu vou ganhar mais, eu tenho chance de ganhar mais, então eu quero me arriscar. É a tal da paixão ao risco. Tá? E a aversão ao risco seria o item B. Né? Quer dizer, olha, eu prefiro ganhar menos, mas não me arrisco tanto. Né? É o tal do cara que investe na poupança e não quer investir em renda variável. Né? Ok? Então, esse é um conceito importante que nós vamos ver lá na frente. O retorno de uma carteira de ativos é uma média ponderada dos retornos dos ativos individuais. O peso aplicado a cada retorno corresponde à fração do valor da carteira aplicada naquele ativo. Então, eu tenho aqui o retorno, né, o retorno de uma carteira. O retorno da carteira é dado por vários ativos ponderados. Né? O que é ponderação? Olha, a soma de X tem que ser 1 ou 100%. Isto é, digamos que eu tenha 100 mil reais.
eu vou botar 30 num ativo, 20 no outro e 50 no outro. São 3 ativos que eu posso escolher na carteira e vou fazer essa distribuição, certo? Então, o que é esse X? É exatamente isso, olha, 30 mil ou 30% eu vou botar no ativo 1, 20% no ativo 2 e 50% no ativo 3. Somando tudo, eu vou ter as ponderações, isso aqui vai ser o quanto vai ser o meu retorno da carteira, né? Então, seria o retorno do ativo A, retorno do ativo B, vezes a sua parcela de aplicação e retorno do ativo C, né? Então, A, B e C, quando tivesse três ativos, tá? Poderia ter 4, 5, 10, 20, isso aqui independente, né? Só estou mostrando para vocês o que é o retorno de uma carteira. Como se calcula o retorno de uma carteira. Tá? Agora, o retorno de uma carteira com 2 ativos, retorno não, risco, desculpe, de uma carteira com 2 ativos. Né? Se eu tivesse uma carteira com 2 ativos aqui, seria muito fácil, né? O retorno seria o quanto que eu botei no ativo 1 e o retorno dele, o quanto que eu botei no ativo 2 e o retorno dele. Agora, e o risco desses 2 ativos, digamos, ativo A e B? Como é que seria o risco? Aí eu tenho o que a gente chama de correlação nas carteiras, né? Nos ativos. Então, eu tenho o risco do ativo A, que é dado pela parcela ao quadrado. Veja que isso aqui é variância. Se fosse desvio padrão, depois seria a raiz quadrada desse termo aqui. Mas vamos lá. Então, seria aqui a parcela investida no ativo A e a variância do ativo A, mais a parcela investida no ativo B, vezes a variância do ativo B, mais 2 vezes a parcela do ativo A vezes o ativo B, vezes a covariância do ativo A com B. Tá? Por que isso? Por que essa fórmula? Olha, aqui é o risco do ativo A, aqui é o risco do ativo B, e aqui é o risco do ativo da correlação existente entre os 2 ativos. Então, existe uma correlação? Óbvio, se não tiver correlação, isso aqui é zero. Se isso é zero, essa parcela toda é zero. Isto é, se eu não tenho correlação entre o ativo A e B, isso aqui vai ser zero. Aí, o risco é só a soma do risco dos 2 ativos. É só isso. Tá? Então, aqui a fração de investida no ativo A, o XA, XB, fração investida no ativo B. O sigma A ao quadrado é a variância dos retornos do ativo A. O sigma B ao quadrado é a variância dos retornos do ativo B. Sigma AB é a covariância entre esses 2 ativos, esses 2 retornos desses 2 ativos. Tá? Então, se existe covariância, aí eu tenho que considerar essa parte de correlação, de covariância. Se não existe, eu não tenho, isso aqui vai ser zero. Isso aqui vai ser zero. 0 multiplicado por isso tudo vai ser 0. No caso de eu generalizar aquela fórmula, isto é, se eu estava ali considerando 2 ativos. Se eu tiver 3 ativos, 4 ativos, 5 ativos, como é que ficaria? Olha, ficaria o somatório dos riscos, né, dos ativos, 1, 2, 3 e assim por diante, até N, né? E somado à covariância entre os pares dos ativos. Porque a covariância ela só existe entre par a par. Então, no caso aqui, se eu tivesse 3 ativos, eu teria 3 somas disso aqui. Seria, por exemplo, x1 com x2, o x1 com x3 e o x2 com x3, vezes a covariância de 1, 2, mais x1, x2, covariância de 1, 2, x2, x1, x2, x1, x3, desculpe, covariância de 1 e 3, x2, x3, covariância de 2, 3. Então, seria isso aqui. Se fosse 4, vai assim por diante. Sempre 2 a 2, porque a correlação é entre 2 ativos, né? De 2 em 2 ativos. Tá? Então, seria uma combinação de correlação entre 2 ativos.
né? Se eu tivesse 10 ativos, eu teria que ter combinação de 10 2 a 2, né? Porque eu teria que ter todos os ativos considerados duplamente, né? Par em par, né? É 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, até 1 com 10, 2 com 2, 2 com até o 2 com 10 e assim por diante, tá? Então seria uma... Veja que isso aqui é uma forma de apresentar que eu posso apresentar por matriz. Eu posso ter essa ideia aqui, todo esse cálculo, analisando matrizes, né? Depois, quando eu for fazer a aula de Excel, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vai ser na aula que vem, ok? Na segunda-feira. Então, a covariância, só para vocês reverem um pouco o conceito de covariância e correlação, não sei se vocês lembram, né? A covariância, ela mede como os retornos dos ativos variam em conjunto. Se eles apresentarem desvios positivos e negativos nos mesmos momentos, a covariância será um número positivo, tá? Ok? O coeficiente de correlação, que é dado, correlação é covariância sobre o produto dos desvios padrões. Varia entre -1 e 1. A correlação é um índice de covariância, digamos assim, um índice de relação, de correlação entre duas variáveis. Tá? Então ele é dado pela covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Não sei se vocês lembram disso. Né? A gente pode também depois ver isso aí. Isso está lá nas minhas aulas de estatística, tá, gente? Quem tiver dúvidas sobre isso aí, eu tenho uma aula de estatística só de correlação e regressão. Né? Eu já mostrei para vocês que vocês podem entrar lá, é só vocês procurarem lá. Eu vou colocar aqui novamente, ó. Se vocês quiserem ir lá nas aulas, eu já dei essa aula lá, tem lá o material e tem também, essa aí vocês podem entrar no Moodle, procurem lá na pós-graduação do Moodle, meu nome lá, né? E vocês vão ter essa senha aí para vocês entrarem, tá? Então, a EDI 2020, vocês entram lá, vocês podem ter a revisão dessa parte de correlação e regressão, tá? Mesmo porque eu vou falar alguma coisa na próxima aula, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar para vocês alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, então voltando aqui, eu tenho essa fórmula aqui, né? Então, aquilo que era sigma i j, eu posso substituir por ρ i j vezes sigma i e sigma j. Quer dizer, aquele valor aqui da fórmula, né? Dessa fórmula aqui, que é representado por isso aqui, eu posso substituir a covariância, eu posso substituir pela correlação multiplicada pelo produto dos desvios padrões. Então, é correlação vezes sigma i sigma j é igual a sigma i j. Tá? Então, é isso. Então, a correlação, agora, como eu sei que a correlação ela pode variar de -1 a 1, eu posso, diferentemente da covariância, a covariância pode ser qualquer valor, mas a correlação, ela só pode, isso é, às vezes é a vantagem de você trabalhar com correlação. Ele é um índice, ele é um indicador, então ela varia de -1 a 1. Então, vamos supor que dentro de uma análise do risco, né, que seria esse valor aqui, ó, análise do risco, que é esse aqui, né? Ou, no caso de dois ativos, seria esse aqui, né? Vamos supor que analisando o risco desses dois ativos, né, o ρ seja igual a 1. Eu vou supor também o ρ igual a -1 e o ρ igual a 0. Tá? Aqui, no caso, ρ igual a +1, os ativos sobem ou descem juntos. No ρ igual a -1, um ativo cai quando os outros sobem. E o ρ igual a 0, independe, existe independência entre os ativos. Então, um não tem nada a ver com o outro. Tá? Como é que a gente pode... Vamos supor que o que é um ρ negativo? Vamos supor o dólar e a bolsa. Enquanto a bolsa está subindo, o dólar cai. Enquanto o dólar sobe, né? Percebam quando isso acontece. O dólar está subindo, o que acontece com a bolsa? Cai. A bolsa sobe, o dólar está caindo. Né? Isso quer dizer que eles têm um ρ negativo. Precisa ser -1 só se for na mesma proporção. Isso não acontece. Né? Eles são até muito bem correlacionados, mas
Conforme o valor vai se aproximando de -1 ou de +1, eles são bem correlacionados. No caso de -1, eles são bem correlacionados negativamente. No caso de +1, eles são bem correlacionados positivamente. E no caso, quando eles se aproximam de zero, existe independência entre os ativos, que os ativos são independentes. Tá? Eles não têm independência. Então, eu estava dando exemplo do dólar, que existe uma dependência negativa, não precisa ser -1, mas eu acredito que seja lá por 0,9, mais ou menos, então é -0,9, por aí, -0,95, uma coisa assim. Dois ativos positivos é, por exemplo, você tem resultado e receita. Enquanto a receita sobe, o resultado vai subir. Enquanto a receita está diminuindo, o meu resultado, né, mantida a despesa constante, né, o meu resultado vai diminuir também. Né? Mesma coisa a despesa e o resultado. Quando a despesa está subindo, o que acontece com o meu resultado? Ele desce. Então, eles são inversamente correlacionados. Né? A mesma relação que existe entre o dólar e a bolsa existe entre o resultado e despesa. Tá? E o resultado e receita é uma relação positiva. A relação nula é quando um não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Consumo de cerveja com número de vezes que o meu Wi-Fi cai aqui, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, são coisas totalmente sem nenhuma conexão, né? Tá? Bom, então seriam dois ativos que não têm relação um com o outro, né? Tem lá um ativo que não tem relação nenhum com o outro, né? E aí acontece isso. Vamos supor lá uma ação da Petrobras com uma ação da Natura. Dando um exemplo, pode ser até que tenha alguma relação, né? Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A Natura não tem nada a ver com Petrobras, com petróleo, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bom, correlação de retornos e ganhos por diversificação. A diversificação, ela reduz o risco da carteira, que é o que Markowitz estava falando e é o que a gente está querendo demonstrar aqui. Tá? Quando eu falo que tem uma carteira, o que eu estou falando é o seguinte: por que eu uso carteira? Eu não uso um ativo, eu não jogo todo o meu dinheiro num ativo. Porque a carteira pressupõe que você diversificando, você tende a perder menos dinheiro, né? Enquanto um está ganhando, o outro está perdendo, e se eu estou diversificado, né, eu não perco tanto dinheiro assim, e assim vai, né? É por isso que eu tenho diversificação. E o grande lance na diversificação é a avaliação do risco, né, da carteira. Isso aqui é o risco da carteira. O sigma 2, o sigma é a variância, né? A variância da carteira. Então, o grande lance é eu olhar esse negócio aqui, que isso aqui vai me dar o risco menor. Eu vou poder analisar o menor risco dentro dessa fórmula aí. Essa é a fórmula do risco de uma carteira, né? De dois ativos. Se eu fizer estender isso para 3, 4, vai dar na mesma. Mas vamos raciocinar em cima de dois ativos para vocês entenderem um pouco melhor. Então, vamos supor que aqui a maior diminuição de risco será conseguida quando a correlação entre os ativos for igual a -1. Quando isso aqui for igual a -1. Lembra que eu substituí o sigma AB pelo ρ AB, sigma A, sigma B, por causa da fórmula aqui, né? Por causa dessa fórmula aqui. Então, eu substituí. E agora eu estou trabalhando com essas hipóteses aqui, tá, gente? Então, por isso é que eu estou substituindo os valores. Então, trabalhando com essa hipótese, o que acontece? Olha, eu tenho essa situação aqui, ó. Se esse valor aqui for -1, o que vai acontecer? Isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre positivo. Então, se isso aqui é -1, eu vou diminuir, né? Esse valor mais esse, diminuir esse. Então, eu diminuo o quê? O risco da carteira. Então, a maior diminuição de risco será conseguida quando a correlação entre os ativos for igual a -1, quando isso aqui for igual a -1. No mercado de ações é muito difícil encontrar correlações perfeitamente positivas. Tá? Era o que eu estava falando aqui, ó. Exatamente -1. Eu vou encontrar lá 0,9, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,98. Eu posso encontrar coisas desse tipo, mas -1 é muito complicado, é muito difícil, né? Não é impossível, mas é difícil.
negativas ou nulas, né? Muito difícil, perfeitamente positivas, perfeitamente negativas ou exatamente zero. Não tem isso, tá? Normalmente são próximas de zero, próximas de -1, próximas de 1, próximas de 1. Quase sempre elas são positivas ou ligeiramente negativas, tá? Então é assim que acontece no mercado na realidade. Mas nós vamos trabalhar com essas hipóteses só para a gente entender como é que a coisa funciona. Então vamos a um exemplo aqui, onde eu tenho um ativo A e B. Esse ativo tem desvio padrão, isto é, risco, né? Desvio padrão 20%, o ativo A, e desvio padrão risco de B, 10%. Eu vou, a distribuição do meu ativo vai ser 1/3 para o ativo A e 2/3, né, do meu capital, né? 1/3 para o ativo A e 2/3 para o ativo B. O retorno do ativo A foi 18% e o retorno do ativo B foi 9%. Então vamos achar o retorno médio da carteira, né? O retorno da carteira vai ser o quê? 1/3 de 0,18 mais 2/3 de 0,09, que vai dar 12%. Esse é o retorno da minha carteira. Vamos ver o desvio padrão agora da minha carteira, que é o risco. Então, esse é o retorno, esse aqui é o risco da minha carteira. Então, eu vou ter 1/3 ao quadrado, né, vezes 20%, está aqui, ao quadrado também, mais 2/3 ao quadrado, vezes 10%, mais 2 vezes 1/3 vezes 2/3, não é isso? Vezes 20, vezes 1. E aí eu vou deixar, que é 20 vezes 1, que é o desvio padrão de A, desvio padrão de B, né? Vezes o ρ de A, B, certo? Fazendo essas continhas aqui, eu vou chegar a 0,0089 mais 0,0089 ρ AB elevado a meio, né? Porque isso aqui, se é desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz aqui, certo? Então, óbvio que esse exemplo aqui é um exemplo direcionado. Quer dizer, é um exemplo que vai me dar esse resultado, por isso que. E esse resultado é interessante para eu fazer a comparação, para mostrar para vocês o que a gente está falando teoricamente até agora, né? Então, numa situação desse tipo, fica bem claro qual é a participação do ρ aqui, né? Então, beleza, é por isso que esse exemplo é direcionado mesmo, tá? Então vamos lá. Claro que com qualquer exemplo a coisa acontece parecida, não vai dar esses resultados aqui exatos, é óbvio que não, mas a coisa acontece parecida. Isso aqui é só porque são resultados extremos que a gente consegue visualizar qual é enfim, a participação de cada uma dessas variáveis e principalmente da correlação existente entre dois ativos. E é o que nós estamos vendo aqui. Então, se eu, dado esse valor aqui, eu vou substituir por 1. Substituir por 1, eu somo aqui, vai dar 13, tiro a raiz quadrada, dá 13,34%. Substituindo por 0 aqui, eu vou ter 0,0089, tiro a raiz quadrada, vai dar 9,43. Substituindo por -1 aqui, vai dar o quê? 0. Então, aqui vai ser 0. Então, veja lá. Observe-se, portanto, que à medida que o coeficiente de correlação diminui, né, vai diminuindo, o risco da carteira também diminui. Olha só. De tal forma que ele chega até 0 quando é o extremo, né? Nesse exemplo particular, tá, gente? Mas em todos os casos isso acontece. O risco diminui. Não vai assim chegar a 0, como está esse, que esse aqui é um exemplo particular, mas ele diminui. Se o coeficiente for igual a -1, a carteira composta por 1/3 de A e 2/3 de B será sem risco nenhum, pois o desvio padrão é igual a 0. No caso de -1, de ρ ficar entre -1 e 1, o risco cai, mas não é totalmente eliminado. Ele só é eliminado quando acontece, naquele exemplo, né, está acontecendo isso. Não necessariamente em todas as situações ele vai zerar, mas ele vai diminuir com certeza. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Então o risco diminui com certeza quando menor for a correlação negativa de dois ativos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vamos supor que eu falei aqui para vocês que o dólar e a bolsa, né, eles são inversamente correlacionados. Se eu pegar o meu dinheiro, jogasse todinho no dólar e a bolsa subisse, o dólar caísse, eu perdia tudo. Se eu jogasse meu dinheiro, jogasse todinho na bolsa e não jogasse
num indicador de câmbio, né, do dólar, se o dólar fosse valorizado, eu ganharia o dólar. Se ele não fosse, eu perderia tudo. E vice-versa, né? No caso do Ibovespa, né? Da Bolsa, no caso do indicador Ibovespa, que vocês sabem que eu posso pegar meu dinheiro e comprar um ativo. O Ibovespa é um ativo, como o dólar também é um ativo, né? Então posso jogar tudo ali. Mas se eu fizer essa distribuição, eu praticamente diminuo o meu risco, né? Eu diminuo bastante o meu risco na carteira que eu for compor, né? Então, no exemplo aqui, quando o ROE é igual a 1 mais 1, admite que o retorno dos ativos A e B se correlacione perfeitamente. Logo, o retorno e o desvio padrão da carteira serão dados por... Aí eu só substituir. O retorno vai ser dado por isso aqui e o desvio padrão vai ser dado por isso, né? Como eles são... o ROE é 1, né? Aqui vai ser 1. Então, aqui vai ficar... Esse valor aqui vai ficar exatamente isso aqui, ó, né? Pela aquela lei da matemática, né? O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? Aquela lei matemática. Né? Se isso aqui é 1, né? Eu vou ter exatamente essa lei matemática, onde isso aqui é raiz disso, né? Onde eu vou ter XA sigma A mais XB sigma B ao quadrado elevado a meio, que vai dar exatamente isso. Certo? Então, eu tenho, se o ρ for perfeitamente correlacionado, eu vou ter essa equação. Essa equação eu posso expressá-la no gráfico, né? Então, se eu tenho retorno de A e retorno de B, e sigma A, sigma B, eu vou ter uma reta, se eu for expressar no gráfico, aquela equação lá, essa equação aqui, vai ser exatamente uma retinha, essa reta aqui. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu botar um pouquinho de RA, né? O meu retorno foi esse aqui, ó, né? Se o meu retorno foi esse, eu vou ter um sigma esse aqui. E assim por diante, né? Se o meu retorno for só em cima de A, se eu considerar só o retorno de A, eu vou ter só o sigma de A. Se eu considerar só o sigma de B, eu vou ter só o sigma de B. E aqui no meio vão ser todas as composições possíveis entre RA e RB, certo? No caso, quando o ρ é menos 1, a equação que vai ficar, na realidade, ela, se eu colocar no gráfico, ela vai ter uma equação dessa forma aqui, ó. Essa reta aqui, então de A até O e de O até B. Essa vai ser, se eu colocar menos 1 naquela equação lá, tá? Isto é, se eu colocar menos 1 aqui, eu vou ter um valor diferente, né? Não vai ser aqui, evidentemente, e a minha gráfico dos possíveis valores de A e B, de RA e B, sigma A, sigma B, será dado por essa equação aqui, por esse gráfico aqui. Vejam agora o seguinte, o AO, ele é dominado pelo OB. O que é dominado pelo OB? Com o mesmo desvio padrão, eu vou ter esse valor aqui de retorno e esse valor de retorno. Para esse desvio padrão aqui, por exemplo, eu vou ter esse valor de retorno aqui, ó, e vou ter esse valor de retorno. Então, na realidade, essa reta OB, ela domina a reta OA, naquele sentido de risco-retorno, certo? Então, eu desprezo o OA, porque eu vou, por um investidor racional, eu vou ficar só com a reta OB. Então, para o ρ menos 1, eu fico com a reta OB. Eu desprezo a reta OA porque ela é ineficiente. No entanto, se eu for considerar o ρ entre menos 1 e 1, eu vou ter, na realidade, essa equação aqui, e que vai ter esses pontos aqui, ó. Vai ser uma hipérbole, né? Uma hipérbole. Então, se eu considerar que ρ está variando entre menos 1 e 1, não é menos 1 e não é 1, mas está variando entre esses dois valores, eu tenho essa hipérbole aqui. Tá? Então, olha só. Então, isso aqui é nessa hipótese aqui, né? Desse intervalo. Então, o que vai acontecer? Para esses 3 pontos,
É que aqui, realmente, essa hipérbole aqui, ela seria mais assim, né? É que não deu para desenhar aqui, não sei se vocês estão vendo aí, a curva entre A e B, não é a reta A e B, a curva entre A e B, na realidade, representa essa aqui, tá, gente? AOB, tá? Essa curva OB é essa curva aqui, ó, AOB, tá? É que aqui não está tão bem representada, mas essa curva OB. Isso aí tem no livro de vocês também, tá? Então, veja bem, todas essas composições que nós estamos vendo aqui nesse gráfico são as composições possíveis entre os valores de menos 1, ou igual a menos 1, igual a mais 1, nesse intervalo. Seriam todas as possibilidades. Então, para ρ menos 1, maior ganho de diversificação, combinações situadas no segmento OB, aí o que ele está falando do segmento OB, proporcionam retornos esperados maiores em relação a qualquer outra combinações situadas nos outros segmentos. Então, o que ele está falando é que, de repente, aqui seria um ponto mais interessante, né? Que seria o ponto OB. Então, aqui seria o ponto mais interessante da curva, né? Seria o ponto que eu, na realidade, otimizaria. Então, maior ganho de diversificação, né? Porque eu teria o menor risco. A combinações situadas no segmento OB possuem retornos esperados maiores em relação a quaisquer outras combinações situadas nos outros segmentos. Então, eu teria aqui, né, retornos possíveis aqui que me dariam valores interessantes, né, com, no caso, o risco seria otimizado. Tá? Então, aqui o que eu estou falando é que essa curva aqui pode representar tudo. Né? Bom, esse aqui, então, só para a gente falar do AOB e do OB que está aqui, é o que eu chamo, esse gráfico, então, seria o gráfico da carteira de risco mínimo. Por que risco mínimo? Ora, é o ponto onde eu tenho o menor risco possível, né? Onde eu tenho a composição da carteira. Eu poderia ter um ponto de risco menor que esse sem a composição. Seria esse ponto, né? Seria um ponto de risco mínimo, seria um ponto de composição melhor possível dentro dessa composição da carteira, né? Sendo que a gente sabe que o valor nunca é igual a menos 1 ou mais 1. Ele está sempre nesse intervalo. Então, na realidade, esse aqui é o ponto mínimo do meu é o risco mínimo, digamos assim, né? Qual seria o valor de RB e de RA para isso? E de sigma também, né? Vejo que é o menor risco está aqui, né? E qual seria o valor da composição RA e RB? Então, na realidade, isso aqui é uma hipérbole. O que eu tenho que fazer para achar o ponto mínimo dessa hipérbole? Né? Eu derivo essa função em função de XA e XB, que é o que eu não conheço. Né? Essa seria a minha derivada. Né? Que eu acharia o ponto mínimo de risco mínimo. Seria a derivada em função de A em função de XB. Só que XB o que é? É 1 menos XA. Então, na realidade, eu tenho essa derivada de sigma em função de XA, eu vou ter esse valor aqui, eu vou achar esse valor que seria o valor de XA. E 1 menos XA vai me dar XB. Tudo bem até aí, gente? Vocês estão entendendo? Tá? Então, essas combinações eficientes do retorno da carteira, ela tem várias combinações e eu posso colocar aí, eu estou falando de risco de 2 ativos, eu posso colocar um ativo livre de risco, que é o que eu chamo de RF. Isso aí se chama linha de mercadores. Posso ter vários ativos, mas aqui eu estou só expressando em 2, né? E um dos ativos seria um ativo livre de risco. Aí eu modifico um pouco aquela curva de tal forma que eu tenho um deles que é livre de risco. Então, aí o risco é 0. Né? Um deles sendo livre de risco, toda aquela função existente naquela carteira, né, vai ser 0. Isso aqui vai ser 0. Por quê? Porque se um ativo desse for livre de risco, então, por exemplo, sigma B é livre de risco. Então, tudo isso vai ser 0, de qualquer forma. Então, eu tenho, e aqui também vai ser 0.
Então, eu vou ter só isso aqui como risco, né? Que é uma outra possibilidade. Eu tenho, claro que o meu retorno também vai ser menor, mas eu tenho também uma composição com ativo livre de risco. Então, ele faz aqui a conta com ativo livre de risco, eu vou ter essa composição na realidade. Então, o R, o retorno da minha carteira, vai ser dado por isso aqui. E aí, isso aqui será o risco da carteira, né? Então, eu posso ter aqui a combinação do ativo A com ativo sem risco situa-se ao longo dessa reta. Então, eu tenho uma reta quando eu tenho um ativo livre de risco. E aqui eu posso ter a composição da carteira ainda considerando o ativo livre de risco. Então, seria a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Só que também utilizando o ativo livre de risco. Então, é a composição da minha carteira, né? Então, além de tudo, a carteira é um ativo livre de risco. Se eu tivesse dois, seria muito mais interessante. Então, aqui eu tenho uma que se chama linha de mercado de capitais. As combinações que se situam na reta LMC são preferíveis às combinações que se situam na curva, né? Na curva que está aqui. Então, eu prefiro essa combinação do que essa aqui, porque eu prefiro ter um ativo livre de risco. A LMC representa a verdadeira fronteira eficiente para combinações entre os ativos com risco e o ativo sem risco. Então, na realidade, eu quero ter um ativo sem risco. Óbvio que meu retorno é menor, mas o que ele está falando aqui é o seguinte: olha, se eu for fazer uma combinação de dois ativos, eu posso fazer, ou sempre eu posso colocar um ativo livre de risco no meu processo, mesmo que eu tenha até uma composição de carteira maior do que dois ativos. Tá? Então, e ele faz uma comparação, portanto. Então, aqui nós temos exercícios, alguns exercícios que vocês podem fazer. Esses exercícios estão lá no livro, tá? Estão feitos no livro. Então, esses aqui vocês, na realidade, basta estudar. Mas para fazer os exercícios, são os exercícios propostos que eu vou cobrar de vocês. Na próxima aula, acabou aqui a nossa aula hoje, na próxima aula, o que eu vou fazer com vocês a gente vai entrar no Excel direto. Eu vou mostrar, inclusive, essa aula aqui, tá? Essa aula de composição de carteira, tá? Eu coloquei lá se vocês forem ver lá no Moodle, vocês têm lá, depois a fronteira eficiente, tem um arquivo lá, fronteira eficiente, que vai explicar, através do Excel, algumas coisas que a gente faz exatamente explicando matematicamente, ou melhor dizendo, praticamente, né, na prática, o que nós explicamos hoje, e mostrando no Excel todos esses processos aqui que nós mostramos hoje. Tá? Quer dizer, toda essa lógica de Markowitz, a gente vai ter lá. Então, eu vou pegar essa planilha e vou explicar para vocês, que é basicamente essa aula aqui, tá? Principalmente essa parte de Markowitz, de eficiência, risco mínimo, eficiência de carteira e isso tudo. Tá legal, gente? Isso já é um início também, isso aí eu dou com mais profundidade lá em gestão de risco, tá? Mas isso já é um início dessa aula de gestão de do curso de gestão de risco também, tá? Então, na próxima aula é Excel, tá? Eu vou falar um pouco da forma como a gente faz simulação e vou falar bastante sobre a aula de hoje. Por isso que é importante vocês entenderem o que está aqui. Se for o caso, dê uma olhadinha antes da aula de segunda-feira, para vocês entenderem melhor e a gente dá a aula de fronteira de eficiência ou Markowitz, tá? Ok, gente? Beleza? Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Tem aluno aí ainda? Estou sendo ouvido. Vocês viram minha aula? Entenderam tudo? Porque ninguém perguntou nada? Tá? Entenderam? Compreenderam a aula? Mais ou menos? Isso. Então vamos estudar, Giovana. Mas olha, na aula que vem vocês vão entender um pouco melhor, tá? O que a gente falou hoje aqui. Óbvio que isso aí precisa um pouco de estatística, né? Vocês podem ter esquecido algumas coisas de estatística. Por isso que eu dei para vocês aí no chat a senha para vocês entrarem nas aulas de estatística. Vocês podem olhar um pouco
correlação e regressão, tá? Para entender um pouco mais. Principalmente a parte de correlação, tá? Mais importante é a parte de correlação. Regressão não é nem tão importante assim, mas correlação é importante, tá? Mas depois eu vou ter um pouco mais de paciência para falar um pouco mais para vocês sobre isso aqui, tá? Aí vocês não ficarem tão boiando tanto assim, tá? Beleza? Aí vocês entenderem um pouco mais do que nós estamos falando. Eu acho que quando a gente der lá as aulas de Excel, pelo Excel, vocês vão entender um pouco melhor o que nós estamos falando. Tá bom, gente? Mas é bom dar uma estudada, sempre é bom. E o livro tem bastante coisa aprofundada, e se vocês quiserem fazer os exercícios já, né, dá uma olhadinha nesses exercícios do livro, e se já começarem a fazer os exercícios dessa parte, vocês já vão entender melhor um pouco. Tá bom, gente? Então tá, muito obrigado, boa noite para vocês, até a próxima aula, tá? Até logo.